Eu converso agora com Solange Surur, diretora de macroeconomia do BS no Brasil, colunista do Money. Boa tarde, Solange. Galípolo não trouxe alívio. Será que vai demorar ainda mais para a queda do juro? Boa tarde. Boa tarde, Naka, tudo bem? Sim, eu acho que vai demorar, né? O discurso hoje foi um pouco repetição do discurso da semana passada, quando foi divulgado, né, as projeções de inflação, o antigo relatório de inflação, onde o Banco Central coloca projeções mais longas, né? E a inflação, ela converge muito, muito lentamente, segundo as projeções do Banco Central, mesmo com esses juros muito altos. Então, por quê? Né? Porque a gente está vendo uma economia ainda muito resiliente. Está acontecendo uma desaceleração? Sim, a partir do início do segundo semestre, a gente começou a ver uma desaceleração, mas são dados ambíguos, como o próprio Galípolo disse hoje. Você tem dados mais fracos de crédito, você tem dados mais fracos de consumo, mas tem dados mais fortes de emprego, de renda, confiança caiu, mas está voltando a subir, né? A inflação de alimentos caindo adiciona renda na economia. Então, não é claro que a economia vai gerar a desaceleração necessária para 3%, e esse é um dos fatores que levam à desancoragem da inflação esperada. Essa ambiguidade dos indicadores, Solange, ela pode ser motivada por quais razões ali? Seria a atuação e a torneira do Estado aberta demais, o que estaria gerando uma contaminação, um entupimento dos canais de atuação da política monetária? Por que a gente não tem essa desaceleração que é tão esperada há tanto tempo, que não, obviamente ela não é positiva do ponto de vista da expectativa das pessoas, né? Mas ela é importante para que a gente tenha inflação na meta e queda do juro. Por que a desaceleração está acontecendo de uma maneira tão errática? Olha, Naka, a minha avaliação é que a gente teve uma política fiscal extremamente expansionista nos últimos 3 anos, né? Uma parte, é claro que ela não é homogênea ao longo desses últimos 3 anos. Teve períodos de mais expansão de gasto, períodos de menos expansão de gasto, e expectativas de que esses gastos voltem a acelerar mais ainda nesse final de ano e início do ano que vem. Mas se você olhar como um todo e falar, olha, a média dos últimos 3, 4 anos foi de um crescimento acima do que era previsto por conta da política fiscal, eu acho que esse é um argumento válido, porque a taxa de juros real ficou alta nesse período todo, né? E a gente teve uma desaceleração muito gradual e muito pouca da inflação. E quando essa inflação desacelerou, não foi por causa da demanda, foi por causa do cenário externo, foi por causa do dólar fraco, da apreciação do real, foi por conta da volta das cadeias produtivas, depois da pandemia e com o alívio das transações comerciais derivadas da guerra da Ucrânia. Então, não teve a ver com demanda doméstica. E esse é um dos motivos, não ditos explicitamente por Galípolo, mas quando ele fala que o Banco Central está trabalhando hoje com o cenário que ele tem, então o cenário que ele tem é o de uma inflação que não está ancorada. Mas qual é o cenário que o mercado leva em consideração para não ancorar essas expectativas? É o cenário de que a política fiscal vai ser expansionista daqui para frente. E porque a gente vai entrar no ano eleitoral, ela vai ser mais ainda em 2026, dentro do que a lei permite, se a lei não for modificada. Então, o que o Banco Central tem hoje? Uma economia forte. O que ele não pode dizer, né, porque não é uma projeção, não é um fato, é que essa economia deve continuar forte, é que essa desaceleração vai ser muito gradual. Mas o mercado diz isso através das expectativas de inflação. Então, fica uma situação hoje, todo o peso fica em cima da política monetária. Então, a gente trabalha com juros elevados, juros reais, que estão aí entre 7 e 7,5 para qualquer prazo que você queira, e a economia continua crescendo praticamente em torno de 2% esse ano, um pouco acima, no que vem um pouco abaixo, mas com uma capacidade que não há capacidade ociosa na economia, né? Uma capacidade completamente utilizada e até sobreutilizada, que no caso do mercado de trabalho, onde a gente está vendo salários reais subindo de forma incompatível
com a queda da inflação. Solange, diante do calendário, com a possibilidade de que o fiscal volte a sofrer algum tipo de deterioração à frente diante do calendário eleitoral, será que em algum momento o Banco Central pode simplesmente indicar uma espera mais longa do que a gente tem trabalhado agora? Que muita gente cita janeiro 26, eventualmente até março de 26. Será que a depender do andar da carruagem, a gente pode ter até um empurrar para frente deste momento de corte de juros diante desse Banco Central que tem se mostrado cada vez mais vigilante e sem nenhuma fresta ali para o corte de juro? Então, Naka, eu acho que isso vai depender do câmbio, da evolução da taxa de câmbio. Enquanto a eleição está muito longe, né, existe uma indefinição absurda sobre, né, quem serão os candidatos, enquanto a gente não tem um espaço mais restrito para fazer projeções sobre o que vai ser a política econômica em 2027, o cenário internacional predomina. Então, a gente está vendo um dólar fraco no mundo, que puxa o real para a casa dos 5,30 e que permite o mercado estimar ou projetar que é janeiro, março, começo do ano que vem. Se em algum momento, né, daqui até o final do ano ou começando no ano que vem, a eleição ficar mais clara, que eu não acho que é o cenário básico hoje, mas se tiver algum sinal mais claro para um lado ou para o outro, isso afeta a taxa de câmbio e pode fazer o Banco Central postergar ou adiantar a alta de juros. Porque o câmbio é fundamental aqui. Por que o câmbio é fundamental aqui? Porque ninguém espera desaceleração da economia. Não vai ter desaceleração de itens que dependem da demanda. A gente tem que considerar, então, que essa desaceleração da inflação vai continuar se o câmbio apreciar. E isso, obviamente, acaba sempre ajudando as expectativas de inflação, porque a inflação corrente mais baixa diminui inércia para frente. Então, tem um caminho aí de adiantar ou atrasar o ciclo que não dá nas nossas mãos. Está nas mãos do Fed, né? Está nas mãos da política americana, né? E da geopolítica, obviamente. Agora, eu acho que no ano que vem o cenário fica predominantemente doméstico, né? O que importa mais para o Banco Central vai ser o comportamento dos agentes refletidos também no câmbio, nas expectativas de inflação, que vão ficar muito voláteis à medida que as pesquisas forem saindo. Então, a posição do Banco Central, na minha opinião, nesse momento de serenidade, é bastante certeira. Tá? Não existe, eu acho que ninguém que possa vir aqui dizer que tem um cenário muito provável para 2027. Eu acho que essa pessoa estaria trabalhando sem base de dados. E qual é o horizonte relevante para o Banco Central? É 27. Então, ele precisa dessa serenidade toda, ele precisa esperar o tempo passar, né, para convencer que esse trabalho vai ser duro, trazer essas expectativas mais para baixo e ter sorte que o cenário internacional vai continuar contribuindo positivamente. Interessantíssimo, Solange, interessantíssimo. A gente tem... e é muito interessante mesmo pegar o câmbio como sendo um termômetro de tudo isso. Ele acaba resumindo toda essa indefinição ou definição, eventualmente, do cenário eleitoral. A gente conversou com Solange Surur, diretora de macroeconomia do UBS Wealth Management no Brasil, colunista do Money e uma das mulheres que mais entende do mercado financeiro aqui no Brasil. Solange, obrigado pela conversa, boa semana. Obrigada, Naka, para você também. Tchau, tchau.